Então, na verdade, tanto o pensamento quanto o desejo, eles operam na esfera do tempo. Faço isso para obter aquilo. Estou sendo movido pelo desejo. E essa experiência de glória, de plenitude, de unidade, unidade com a natureza, unidade com a vida, eu não estou falando de unidade teórica, não. Aquela experiência assim que você se esqueceu completamente do seu pequeno mundo e aquela vastidão que é a vida, que é a natureza, que é o universo, entra dentro de você. Esse estado, ele pertence a uma dimensão mais elevada, a uma dimensão mais sutil. Algumas religiões podem chamar de Budi. Não importa o nome. O que importa é nós descobrirmos o que na nossa natureza que nos afasta desse estado. Esse estado, ele está aí, o tempo todo, permanentemente, só que é uma dimensão mais sutil. E, na verdade, nós ocupamos o nosso espaço interno com coisas mais pesadas, como o desejo, a emoção, o próprio pensamento. Não é? E dentro de uma lei física, onde o mais pesado entra, o mais sutil sai. Aquela história, né? A água da banheira sai quando a pessoa gorda entra, não é assim? O mais pesado entra, o mais leve sai. Assim também acontece dentro de nós. Nós enchemos o nosso espaço interno de emoções não percebidas, né? Inveja, ciúme, raiva, medo, né? Que geram toda uma poluição, toda uma energia densa dentro da gente, e nós muitas vezes não percebemos, a nossa consciência está presa, ela não percebe. No momento em que a gente percebe o ciúme, percebe a raiva, percebe o medo, percebe a inveja, sem querer brigar com ela, só percebe, a consciência já se libertou daquele estado de inconsciência. Não é? E aí ela já veio para uma dimensão de matéria mais sutil e naturalmente aquela matéria mais densa se esvai. Isso também ocorre no plano dos desejos. Sempre nós projetando, quero isso, não quero aquilo, gosto disso, isso me desagrada, procuro afastar uma coisa, aproximar outra, etc, 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 etc. E nós ocupamos o nosso espaço interno com projeções de N ordens, todas visando a nossa autossatisfação. Nós temos dentro de nós uma condição de insatisfação. É como se a gente tivesse uma sede que não sacia. Não é? E nós estamos sempre tentando saciar essa sede com o desejo, como se fosse tomar água salgada. Não é? A sede não acaba nunca. Não é? Também ocupamos o nosso espaço interno com o barulho do pensamento descoordenado e seus resíduos. Não é? Desde a hora em que nós acordamos, até a hora em que dormimos e até durante o sono, o pensamento está sempre pulando de um assunto para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro. Essa é uma realidade que se passa dentro da cabeça de cada um de nós. Eu não estou teorizando. O pensamento está sempre fazendo barulho. Somos nós capazes de produzir o silêncio interior sem reprimir o pensamento, sem tentar nos forçarmos
a pensar numa só coisa. Da mesma forma que numa emoção forte, às vezes a nossa consciência está presa quando nós não percebemos a emoção, assim também acontece com o pensamento descoordenado e não observado. Ele pula de um assunto para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro. Vocês já pararam para pensar? De vez em quando você está pensando, mas por que eu estou pensando nisso? Aí você tenta fazer uma retrospectiva, você vai pegando uma cadeia de pensamentos, porque um levou ao outro, o outro levou ao outro, o outro levou ao outro, mas é um pensar mecânico, é um pensar meio que automático, solto. Não é? É diferente daquele estado de consciência que está observando, inclusive observando o próprio pensamento, observando os movimentos do pensamento. Quando a gente é capaz de, através da observação natural, espontânea, sem repressão, sem querer, sem um ato de vontade, de desejo, de querer conduzir o pensamento para lá ou para cá, quando a gente apenas observa o movimento dele, e nesse estado de observação a consciência saiu do pensamento inconsciente, porque ela está observando, nós passamos para uma dimensão mais sutil de percepção, onde o interesse pessoal é muito relativo. Nesse estado de consciência, tudo o que é afeto à pessoa que somos é muito pouco importante. Mas nós normalmente não entramos nesse estado porque nós estamos submersos no mundo dos interesses pessoais, no mundo das emoções, dos desejos e dos pensamentos. Isso faz lembrar o mito da caverna de Platão, né? Platão diz que os homens são igual aquelas pessoas que vivem dentro da caverna e elas só recebem uma parcela muito pequena de luz e, portanto, elas só veem as sombras na própria caverna. Mas elas são acostumadas a viver dentro da caverna. Assim é a vida pessoal. Assim é a vida de busca de autossatisfação do ego. Ela é uma vida muito pequena, ela é uma vida muito estreita. Quando a gente percebe que, tudo bem, a gente tem uma vida pessoal, a gente tem que agir responsavelmente na vida, no mundo, tem que trabalhar, cumprir nossos deveres, nada disso está sendo negado. Mas o nosso coração, o centro dos nossos interesses, quando ele fica preso aos interesses da satisfação pessoal, é igual o homem dentro da caverna. E quando a gente percebe a limitação disso tudo e descobre a vastidão que é o movimento da vida, essa coisa infinita, imensa, grandiosa, exuberante, e vê que nós não somos nada, nós somos um grãozinho de areia nesse universo que tem muito pouca importância, nós agimos como se saíssemos da caverna de Platão. Nós tiramos o nosso centro de interesses dos interesses pessoais e entramos em harmonia numa dimensão que por si só ela é harmonia, onde o interesse dos outros são tão importantes quanto os nossos interesses. Então, na verdade, o ser humano, ele é essa coisa pessoal, essa caverna escura, né? Isso não significa que ele não tenha que viver uma vida pessoal correta. Mas quando a gente tira a nossa consciência dos interesses pessoais, experimenta a vastidão do que existe, experimenta essa plenitude que é tudo que existe, quando a gente volta para a vida pessoal, a gente volta com mais inteligência, com mais clareza,
com mais desprendimento, com mais responsabilidade, com mais afeto, com mais amor. Então, todo o mecanismo da evolução humana tem a ver com esse processo psicológico de identificação e desidentificação. Nós nos identificamos com a pessoa que somos, com o nome que temos, com o rosto que nós nos acostumamos a ver no espelho, com as coisas que temos, com as pessoas com as quais nós estamos relacionados, mas isso é igual a uma pequena caverna escura. Quando a vastidão do mundo é algo muito maior, que pode trazer a nós uma vida muito mais plena e muito mais realizada. Isso me lembra aquela história do Fernão Capelo Gaivota. Eu não sei se vocês conhecem esse livro, uma historinha muito interessante, Richard Bach, em que havia aquelas gaivotas que viviam no bando o tempo todo correndo atrás de comida, o tempo todo correndo atrás de comida, seguindo os barcos pesqueiros e tal. E Fernão Capelo era uma gaivota que uma hora ele começou a questionar. Será que essa vida só de correr atrás de comida tem sentido? Como é que essas pessoas se satisfazem com isso? Essas gaivotas se satisfazem com isso. Daí ele começou a explorar os limites do voo, ele acabou se destacando do bando, acabou até sendo hostilizado pelo bando de alguma maneira, né? E nessa de querer descobrir as fronteiras, os limites da sua própria capacidade de voar, ele descobriu o quê? A plenitude. Né? Nós, vivendo essa vida comum, de interesses, de busca de satisfação o tempo todo, né? Uma vida toda pautada pelo desejo, nós somos igual aquelas gaivotas do bando que só estão em busca de comida, só estão em busca de autossatisfação. Mas existe um universo infinito para ser explorado, existem fronteiras da nossa própria consciência inimagináveis para que nós as desbravemos. Mas, infelizmente, sem querer, nós somos atraídos para o bando e para a vida do bando, que é a vida só de buscar comida, etc, etc. Ou seja, a vida da autossatisfação pessoal. A autossatisfação é a realização do desejo. A plenitude é um estado de consciência em que a pessoa percebeu o desejo operando nela e nessa percepção a consciência se libertou daquilo. Exatamente porque percebeu, porque viu, ela se libertou e ela vem para uma dimensão, um plano da natureza, para usar uma linguagem teosófica, mais elevado. E aquela energia que estava presa inconscientemente, ela retorna sobre a forma de alegria, sobre a forma de plenitude, sobre a forma de felicidade. A pessoa que está nesse estado, que ela descobre como desativar os mecanismos que nos fazem infelizes, que são esses mecanismos mentais de projeção e busca de autossatisfação, quando ela aprende a desativar, mas não teoricamente, no dia a dia, nas suas relações, nas suas situações mesmo, né? A energia que estava presa na dimensão mais pesada, seja da emoção, seja do desejo, seja do próprio pensamento, ela vem sob a forma de alegria, de inteligência, de amor. Muito do que nós chamamos de amor é desejo. Normalmente, a pessoa, se você perguntar assim, você ama sua esposa? Você amo. Primeiro porque ela é linda. Então ela me agrada visualmente. Depois porque ela me satisfaz sexualmente. Ela me faz companhia.
ela faz uma comidinha ótima. Né? Então a gente vai ver que o que a gente chama amor é muito mais o quanto a pessoa nos satisfaz do que propriamente amor. E aí é que você compreende situações de ex-cônjuges que se amavam tanto e hoje se odeiam ou se desprezam. Ou seja, eu te amava quanto você me satisfazia. Você parou de me satisfazer, eu não te amo mais. Isso é amor? Não é? Então, ao compreender esses mecanismos que operam em todos nós, nós podemos descobrir o que é o amor. Mas não desejar o amor, e sim criar as condições para que ele venha a nós. Quando você entra nessa dimensão da consciência, em que você não está buscando nada, enquanto você não está desejando nada, você desativou os mecanismos psicológicos de busca de autossatisfação e de preenchimento, nessa dimensão mais elevada, você encontra amor, paz, harmonia, inteligência, força, alegria, unidade. Nesse estado de consciência, o bem do outro é tão importante quanto o seu. E aí o amor vem com uma energia extremamente poderosa, extremamente regeneradora. Uma energia que nos lava, que nos purifica, que nos fortalece, que une, que congraça. Mas nós toda hora fechamos as portas para essa dimensão, porque entramos de novo na caverna e voltamos através daqueles pensamentos automáticos, daquelas projeções habituais, ao processo de busca de preenchimento. O eterno vir a ser, um dia eu serei feliz. Nessa dimensão da consciência que nós estamos falando, não como algo utópico ou que esteja em algum lugar fora daqui, é algo que pode ser descoberto dentro das nossas cabeças. Isso está ao nosso alcance. Só que a gente, sem querer, submerge de novo no mundo dos pensamentos e no mundo dos interesses. Eu diria que espiritualidade, religiosidade, não é nada que você possa produzir de fora para dentro. Porque foi a instituição tal ou a igreja tal se tornou religioso? Não. Você pode frequentar o lugar que quiser. Você, quando muito, pode chegar à chamada religiosidade aparente. Aquela pessoa que todo mundo diz, ela é religiosa e tal. A religiosidade é um estado de espírito, um estado de consciência, em que já não há mais esse sentimento de separação. Krishnamurti chega a dizer que religião é a força que conduz a uma vida sem fragmentação, sem divisão. O que ele está dizendo? Ele está dizendo dessa dimensão da consciência que nós podemos tocar dentro das nossas próprias cabeças, em que a vida pessoal tem a sua importância relativa. Os desejos têm a sua importância relativa. Às vezes eles serão satisfeitos, às vezes não. Mas o homem sábio, o homem feliz, ele está feliz quer quando os desejos são realizados, quer quando eles não são. Porque ele sabe da relatividade de todos eles. Esse estado de felicidade perene
Não é o estado do não me incomode, nada me incomode. Estou numa redoma de isolamento, lá num mosteiro tal, para não ser incomodado. Não é isso. Esse estado é aqui, é no meio das pessoas, é no mundo, em que a gente aprende a lidar com as coisas que nos incomodam. Por quê? Porque por trás de todas as coisas que nos incomodam está o desejo. E aprendendo sobre o desejo e nos libertando dele, algumas vezes ele será satisfeito, outras vezes não, e nós estaremos bem da mesma maneira. Esse é um desafio para todos nós. A gente relativizar a importância do objeto desejado. Na verdade, o desejo em si não é um problema. O problema é o nosso apego à sua satisfação. Na medida em que nós nos desapegamos da sua satisfação, percebendo que em certas circunstâncias ele poderá ser satisfeito sem ferir a ninguém, sem incomodar a ninguém. Em outras circunstâncias ele não poderá ser satisfeito porque estará a ferir ou a prejudicar outras pessoas, e aceitar de bom grado, ele passa a ser um fato psicológico natural. E nós, conscientes dos mecanismos dele em operação, nós podemos desativar os mecanismos de infelicidade permanente, de insatisfação permanente, para criar as condições para que o amor, para que a plenitude, para que esse estado de graça permeie a nossa vida. Se não for de uma maneira permanente, porque muitas vezes nós vamos tropeçar, nós vamos nos irritar, mas nós vamos observar a irritação e vamos aprender a desativar o mecanismo do desejo que está ali envolvido. Ao aprender isso, e aprender é uma coisa viva, atual, que só acontece no instante presente, não é um aprender teórico, é um aprender em movimento na vida, igual aprender a andar de bicicleta, você só aprende quando você senta em cima. Aprendendo sobre o desejo em operação nas nossas vidas, nós podemos, se não nos tornarmos pessoas plenamente felizes e plenamente realizadas, nós podemos abrir clarões na nossa existência pessoal, de forma que a vastidão do mundo, a vastidão do universo, preencha as nossas vidas e, a partir dali, nos ajude a iluminar o mundo.